Durante os anos 90, este grupo foi o mais poderoso no México. Essas são o tipo de coisas que você vê nos filmes. Sim. É isso mesmo. A luta é pelo controle dos portos. Você luta pelo controle das fronteiras. Outros ativos-chave são funcionários políticos corruptos importantes. Sabe, a coisa sobre o México é que o poder não vem das armas ou produto. O poder vem de... Vamos trocar de lado. Não, do que você está falando, vamos fazer isso. Vá, ok. Bem, você faz sua introdução. Eu não tenho uma introdução. A introdução é que nós apenas começamos a falar. Por quê? Isso lembra que o terço inferior vai deslizar para fora e diz, você sabe, Pierre Racine, ex-chefe de Los Angeles. E então vai. Mas veja, então nós nem temos uma introdução. Eu não acho que Rogan não tem. Alguém sugeriu, eu sei, foi Julian, meu amigo Julian sugeriu, ele disse que não fazemos mais introduções, Matt, ele disse que não estamos mais fazendo introduções, ele disse que Danny e eu conversamos sobre isso. Não estamos mais perdendo tempo com introduções, nós apenas entramos direto nisso. Então, ok, Julian, isso é... O que estamos fazendo é isso. O que eu comecei a fazer para economizar alguns segundos, exceto por essa bobagem aqui que estamos... Ok. Bom, então... Você não vai dizer nada, não. Estamos começando com o garoto, então estamos começando tudo bem. Então vamos discutir a criação dos cartéis mexicanos e como eles evoluíram ao longo dos anos, por que evoluíram e as controvérsias dentro deles e as guerras e todo o resto. Vamos mergulhar fundo nisso. Sim, vamos discutir a gênese dos cartéis e como eles se desenvolvem. É perfeito. Vamos lá, estou empolgado. Tudo bem. 50 anos atrás havia 2 cartéis operando no México, certo? Era o cartel de Guadalajara, que controlava a maior parte da região de fronteira, e então havia um cartel do Golfo aqui. Nos meados dos anos 80 foi feito um acordo entre os colombianos e os mexicanos para usar o México como ponto de transbordo. Na verdade, já discutimos isso em um podcast anterior. Essa relação durou anos antes dos mexicanos perceberem e exigirem pagamento em produto pelos seus serviços. Isso, por sua vez, incentivou os mexicanos a começarem a desenvolver suas próprias bases de distribuição, operações de distribuição dentro do mercado americano. Pela primeira vez, chefões mexicanos estabeleceram suas próprias redes de distribuição na América. E então isso permitiu que o cartel de Guadalajara começasse a aumentar a receita, porque é muito mais lucrativo. Primeiro, eles não só contrabandearam o produto em nome dos colombianos, mas seu valor aumenta muito ao atingir o mercado americano. E então, por exemplo, o líder do cartel, Feliz Gallardo, foi um indivíduo que acumulou a primeira riqueza de vários bilhões de dólares. Isso foi lá nos anos 80, e ele criou uma estrutura com uma segunda camada inteira de jovens da nova geração que mais tarde se tornaram famosos. Homens como Chapo Guzmán, Guero Palma, Nacho Coronel. Todos esses indivíduos acabaram se tornando inicialmente sua segunda camada e mais tarde, a liderança das organizações subsequentes. Agora, o que aconteceu foi Em meados dos anos 80, houve um enorme escrutínio da aplicação da lei, principalmente pela Administração de Controle de Drogas. Em 1987, houve uma reunião em Acapulco, onde Feliz Gallardo, essencialmente, delegou autoridade para diferentes postos regionais para 5 grupos diferentes. Posteriormente, esses 5 grupos se tornaram cartéis distintos, mas no começo eram apenas encarregados. Eles eram como franquias locais. Certo, e então ele manteve para si e sua família a joia da coroa, que é a cidade de Tijuana. O corredor Tijuana-San Diego ali é muito conveniente para introduzir contrabando nos Estados Unidos. A 30 milhas de Tijuana havia o porto de entrada de fronteira de Tecate. Esse era do Chapo Guzmán. Depois Mexicali voltou para os Arelanos, a família de Fidelis. E então, a partir daí, você tinha um grupo de Sonora, que é a organização de Caro Quintero. Havia também o grupo em Juarez, que era a organização de Amado Carrillo. E então, essencialmente, de Tijuana a El Paso, você tinha 5 grupos diferentes responsáveis pelo manuseio da importação de material para os Estados Unidos.
Agora, o mais competente desses 5 grupos era o liderado por Chapo Guzmán. Agora, a diferença entre Guzmán e os outros indivíduos era que as outras pessoas tinham membros diretos da família envolvidos. Nepotismo. Isso é simplesmente nepotismo puro. Já com Guzmán, sabe, ele era competente. Veja, naquele mundo, diferente do mundo corporativo ou de ser algum trabalhador robótico na Amazon, se você falhar, você é morto. Ia dizer, eu sinto que a competência depende de assassinato. Bem, esse é o grande filtro certo naquela comunidade. E então todos entendiam que se você estivesse trabalhando para Guzmán e perdesse uma carga, cortinas. Certo? E então isso eliminou a incompetência, e assim ele conseguiu desenvolver uma reputação até mesmo entre os colombianos, onde eles deixavam uma carga no México, e antes que o avião deles voltasse para a Colômbia, ele já teria em Los Angeles. E então o nepotismo é ótimo, mas você coloca as pessoas no poder ou confia a eles a autoridade para exercer, contanto que você saiba que eles vão fazer o trabalho. Certo. Então o nepotismo é ótimo para a lealdade, mas não necessariamente se traduz em competência. Sim, bem, então quando o Feliz Gallardo disse que iríamos dar Tijuana aos meus sobrinhos, mas vamos dar o produto colombiano ao Guzmán, porque sabiam que ele iria conseguir passar esse produto pela fronteira sem sofrer nenhuma perda, enquanto os sobrinhos poderiam lidar com a maconha. Certo. E assim continuou até cerca de 87. 87 e ele delega tudo para esses vários pequenos grupos. Agora, em 1989, Feliz Gallardo é derrubado. E esses 5 postos regionais se desintegram. Há uma fragmentação onde ele acaba se dividindo em 5 sindicatos separados, que se tornaram a estrutura moderna dos 5 cartéis. Certo. Posso fazer uma pergunta? Você está dizendo Guzmán Era responsável pelo cartel de Sinaloa, mas... Na época não havia cartel, ele estava baseado... Ok, desculpa. Então nós ainda não conseguimos... Para Zambada ainda. Oh, não, volte. Em 87, Zambada não tinha nada a ver com isso. Ah, ok, desculpe. Quando eles dividiram os territórios em 87, eram as travessias de fronteira, certo? Entenda, Sinaloa não é um estado de fronteira. É por isso que mais tarde eles estavam em tal desvantagem, porque estão a 1000 milhas. Os outros 4 grupos são adjacentes à fronteira. Certo, ok, continue, me desculpe. Eu pensei que você tinha pulado algo. Sim, inicialmente ele fica responsável por este ponto de entrada. Isso significa que todo o contrabando que passa por aquele ponto de entrada específico passa por ele, certo? Ele controla o pedágio. Ele não apenas faz passar o produto pelo qual é responsável, mas também cobra de todas as outras organizações para usar sua ponte. Isso é chamado de diesel. E então, onde mais tarde ele sentiu como se tivesse sido meio que passado para trás. Como ele terminou com 2 dos menores portos de entrada, sugerindo nepotismo em ação. Certo. Alguns anos após essa reunião, porque quando Gallardo foi derrubado, de repente houve uma corrida louca. As pessoas seguravam o que lhes havia sido designado antes. Bem, ele havia sido designado para 2 pequenos. O sobrinho ficou com a joia da coroa. Carilo tem um lindo em Nuevo Laredo e El Paso. Os outros caras ficaram com as melhores partes e ele com os restos. Certo. E então a segunda desvantagem que ele também tinha era o fato de que ele era jovem. Um homem de 33, 34 anos. E então, quando você está lidando com homens em seus 50 anos, é difícil para um homem de 55 anos tratar um de 33 como um igual. Embora ele fosse competente, ele tinha várias desvantagens. Sua juventude. Além disso, ele sofria porque, como mencionei, Sinaloa não era um estado fronteiriço. Agora, o que era interessante é que antes de Feliz Gallardo ser preso e ilustrar o ponto anterior, havia um traficante chamado Héctor Palma. Mas Palma era muito mais velho, 15, 20 anos mais velho que Guzmán. E ele era outro indivíduo que era um contrabandista extraordinário. E Palma era responsável por lidar com muitas das cargas para Feliz Gallardo, e Palma ele se juntaria a Guzmán para passar pelo seu porto de entrada, competência. Encontra competência. No final dos anos 80, uma carga de várias toneladas foi derrubada.
Para a época, 1987 e 1988 eram cargas consideradas grandes. Apenas mais tarde você viu as cargas muito maiores. E quando você sofre uma perda como essa, a organização é responsável pela perda. Félix Gallardo agora precisa pagar os colombianos. Agora ele não pagará o preço total, mas pode acabar pagando o preço de Acapulco. Mas é. Ainda saindo do bolso dele. Agora ele parece incompetente e está lhe custando dinheiro. Guero Palma e seus sócios são convocados para prestar esclarecimentos. O parceiro é morto. Guero Palma é poupado. No entanto, Palma agora se encontrava excomungado da comunidade. Será que não dão a ele uma chance de tentar se redimir? Não, ele basicamente conseguiu. Expulso. Certo, porque quero dizer, muitas vezes eles não te batem simplesmente. Frequentemente, eles dirão algo como, se possível, permitirão que você compense. Sabe, se você for atingido novamente, então você está acabado. Não, Félix Gallardo já havia se tornado um monstro naquele momento. Ah, tá bom. E assim, Palma é poupado, mas ele está basicamente por fora. Na prisão, tudo se desintegra. Geralmente ao longo de linhas raciais ou étnicas, especialmente nas instituições de maior nível de segurança. Certo? E se você se encontrar excluído de sua comunidade particular, agora você é uma potencial vítima de predação. Certo? Você está sozinho? Um lobo solitário sem apoio? Sim. E então essa é a situação em que ele se encontrou. E, infelizmente para Palma, sua esposa foi manipulada para se apaixonar por outro traficante, um cara venezuelano. Ele a ilude com sonhos impossíveis. Eles vão fugir juntos, eles vão viver juntos, felizes para sempre. Ela retira algo entre 8 a 10 milhões de dólares do dinheiro de Palma da conta, pega as crianças e vai embora com o venezuelano. O venezuelano foi indicado para a missão pelos arianos e Félix Gallardo. Então eles levam a esposa e as crianças para a Venezuela. Eles decapitam ela e matam seus filhos. Então agora eles enviam uma caixa para o que Obama... Não é bom, isso é ruim. Ele abre, é ruim. Isso é o... Sim, tá tudo bem, sim. Então aqui está esse cara. Ele está como se sua esposa tivesse ido, seus filhos tivessem ido, seu dinheiro tivesse ido. Ele está surtando, né? O que diabos está acontecendo? Ele recebe uma caixa como uma entrega da United Parcel Service. Ele abre e tem uma cabeça decepada, tem uma fita Video Home System. Ele pega a fita Video Home System, coloca no videocassete e as crianças foram levadas para uma ponte na Venezuela. Ah, eu me lembro disso. E eles jogaram as crianças da ponte e, claro, filmaram as crianças caindo até a morte, sabe? Crianças pequenas também, como de 8, 9 anos. Sim. E, claro, Palma perde completamente a cabeça, certo? E então... Isso é como 1988, no ano seguinte, no início de 89, Félix Gallardo é eliminado. Agora ele está sob custódia. Obama faz uma parceria e aliança com Chapo Guzmán. Certo. Ele está na casa dos 50. Ele conhece alguns caras na Colômbia, ele conhece alguns caras na Venezuela. Ele pode restabelecer os laços, porque após a queda de Gallardo, esses pequenos grupos satélites perderam as conexões com os colombianos. Eles trabalhavam para ele. Claro. Ele lidava com eles. Pode perguntar? Claro. Ei, bem rápido. Só queria avisar a vocês que estamos procurando convidados para o podcast. Se acha que seria um bom convidado ou conhece alguém, me avise. Você pode preencher o formulário, ou o link está na nossa caixa de descrição, ou você pode simplesmente me enviar um e-mail diretamente. O e-mail está na descrição. De volta ao vídeo. Você disse que Palma foi meio que excomungado, porque eles foram atrás dele, se eles queriam matá-lo, ou eles... Apenas por rancor. Certo. E ele, o indivíduo que matou a esposa, era um associado dos sobrinhos arianos. Ele sabe que Félix Gallardo ordenou isso, mas Gallardo está sob custódia protetora na prisão. Certo, embora esteja tecnicamente encarcerado, ele ainda está administrando a organização de sua família. Ele está operando com celulares. Isso é, atualmente nos anos 90, você... Tinha celular? Tecnologia de telefone celular. Enquanto eles não podiam ser alcançados, então quando o Guero Palma entra em contato com Chapo Guzmán, eles fazem uma nova aliança. Ele disse que cuidará do fornecimento, pois conhece pessoas na América do Sul. Você controla o acesso pela sua ponte de pedágio, seu ponto de entrada. Chapo Guzmán, sabiamente, escolheu Chapo Guzmán para ser seu parceiro. Nos primeiros 5 anos do cartel,
De 1990 a 1995, Guadalupama estava realmente no comando. Ele é o mais velho dos dois e tinha a gravidade. Ele conseguiu ir e obter a fonte de fornecimento. Mais importante, na perspectiva de Guzmán, ele sabia que Gero Palma era o único homem que nunca faria um acordo com os arianos. Um assassinato, o assassinato de sua esposa e seus filhos selados. Selou o acordo, sim. Significava que nunca haveria um acordo negociado. Não era um acordo comercial de valor fixo por unidade para acertar a dívida. Esse assassinato realmente desencadeou uma guerra que durou 20 anos, não terminou até 2008. Milhares de homens morreram por causa do assassinato de seus filhos. Esse foi inicialmente o fator desencadeante. E então, quando Guzmán escolheu, Obama disse: eu consigo o suprimento, você cuida do contrabando, e eu vou acabar com esses caras. Chapo apenas recuou. E essa é a gênese do arranjo de Sinaloa. Agora havia outros grupos operando em Sinaloa, Zambada, Esparagosa, Beltrán Leiva. Eles disseram: ei, bem, você tem a ponte de pedágio, nós simplesmente vamos usar você. Certo? E então o que eles fazem? Eles apenas pagam. Eles sabem, eles pagam piso. Esses caras formaram um pequeno grupo, pois sempre há força nos números. E então, aquelas organizações que eram locais para eles se uniram. Inicialmente, eles estavam apenas no estado de Sinaloa, mas em 1 ou 2 anos já haviam se expandido para cerca de meia dúzia de estados. E foi onde eles ficaram por uma década. Você tinha Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán e Durango. Bem, todas as organizações nesses territórios vieram ao grupo de Guzmán e disseram: ei, queremos que nosso produto atravesse a fronteira. Agora eles cobraram deles? Sim. Então essa é uma segunda fonte de renda. Você está ganhando dinheiro importando o produto para os colombianos. Você está ganhando dinheiro distribuindo o produto que você recebe como pagamento para os americanos. E agora recebendo o pagamento de todas as subsidiárias que querem usar sua ponte de pedágio. E essa foi a gênese para Sinaloa. Por outro lado, em Tijuana eles tinham uma vida de Riley. Sinaloa alcançou cerca de 6 a 8 toneladas mensais de produto colombiano. Em Tijuana, eles começaram com 20 toneladas. Eles eram 3 vezes maiores durante toda a década de 1990. Este era o grupo mais poderoso no México. Eles estavam literalmente a 15 milhas da fronteira, certo? E isso lhes dava acesso direto ao sul da Califórnia e a San Diego. Enquanto Sinaloa, eles estão a 800 milhas do seu porto de entrada. A partir daí, eles têm que ir para Los Angeles. Eles têm o segundo porto de entrada em Água Prieta, perto de Douglas, Arizona, na fronteira com o Novo México. São mais 10 horas. Esses caras estavam em grande desvantagem. Primeiro, eles não eram um estado de fronteira, não podiam fazer nada sobre isso. Mas segundo, eles foram designados e herdaram muito você. Sabe, não muito benéficas travessias de ordem. Elas são pequenas. A pequenez aumenta a probabilidade de detecção. Certo, porque há pouquíssimo tráfego. Tráfego. Sabe, em Tijuana você tem milhares de carros todos os dias. Sim, eles simplesmente não conseguem revistar tudo. Eles nem conseguem revistar uma fração disso. Eles não conseguem. Olha, a taxa de sucesso era de quase 99%. Certo, é muito bom para um produto que tem um enorme... Vamos analisar a margem de mercado. Para transportar 8 toneladas métricas, ou 8.000 unidades, através da fronteira, mesmo que sejam apenas 40 unidades por vez, são necessários 200 carros. Como estão? Eles Vão encontrar 200 carros em um mar de 50 mil divididos ao longo de 2 dias, certo? Você sempre pode dar a eles alguém, eles darão a eles alguém, eles olham, eles têm uma prisão aqui, os caras da travessia de fronteira, você sabe seus costumes ou o que quer que seja, eles estão animados, eles estão todos aqui e você está... Eles chamam isso de torpedo. Torpedo. Onde eles enviarão como uma carga isca de, você sabe, maconha, relativamente barato, o que atrairá os guardas de fronteira para lá, gerando grande apreensão. Enquanto isso, eles começam a passar direto. Mas mesmo assim, nem precisam necessariamente fazer isso, pois as probabilidades estão muito a favor deles, e apenas com relação às cargas maiores farão os riscos.
Tijuana não precisou levar as cargas maiores devido ao fluxo livre de tráfego que tinham. Sinaloa, que estava em desvantagem, e então, desde o início, por volta de 1991, você sabe, 1990 foi o ano completo em que operou, por volta de 1991, você já tinha os operativos de Guzmán em Tijuana, operando clandestinamente. E logo eles foram identificados. Esses 6 foram mortos. E agora os arianos, você sabe, eles se lembram que quando você tem controle de uma praça, isso significa que você não apenas tem a travessia da fronteira, mas também tem o endosso da polícia local. E então suas cargas estão protegidas. Participantes que não pagam no mercado, né, suas cargas estão suscetíveis a serem confiscadas. Então é quando você vê a polícia fazendo batidas. Eles estão apenas pegando os caras que estão na folha de pagamento? É isso que você está dizendo sobre o lado mexicano, certo? Sim. E então eu não posso acreditar que você sugeriria que os mexicanos seriam corruptos. E então as cargas que eles derrubam, depois que pegam o grande ônibus, eles tiram as fotos, depois se viram e vendem para o chefe da praça local, certo? Então vale a pena pagar pelo serviço. O que Você viu um Eu vou dizer errado. suricata? O que é isso? Sabe o que eu tô falando sobre... Você precisa ver que vou te enviar este filme. Você deve tê-lo visto em Coleman e agora há 2 deles. Vou enviar, vou dizer, eu não assisti televisão, eu sou vou enviar pra você. Você vai ser. como, uau, isso é ótimo. Ou você vai se encontrar falhas de qualquer maneira, estará bem. Você vai gostar. Vá. O ponto é que, uma vez que Tijuana descobriu que seus operativos estão na cidade, isso significa que eles estão passando cargas sem pagar o devido valor. Então, eles matam esses 6 caras naturalmente e falam pro Guzmán parar de enviar suas pessoas. Eles não recebem multa, então um segundo grupo de alto escalão é eliminado. Bem, depois desses 2 é quando Guzmán diz, ok, agora eles vão começar a atirar. E eles conseguiram informações de que alguém adianos vai festejar em Puerto Vallarta, em 1992. Certo, e o Chapa Guzmán envia um esquadrão de assassinos com Guero Palma. 40 homens vestidos como policiais, eles aparecem na boate. E Qual que é o problema em abrir um processo? Tipo, eu não entendo. É sempre direto pra violência com esses caras. bem, não, veja, isso é anterior ao assassinato da esposa de Guadalupama. eles teriam se sentado. Eles teriam Você sabe, isso mudou a dinâmica. de toda a indústria. Certo? Sabe, os arelanos, até aquele ponto, o assassinato era o último recurso. Os arelanos utilizavam isso como ferramenta. Certo. E claro, como eu disse, Guadalajara não iria negociar de jeito nenhum. Ele envia esses policiais. Ele envia 4 vestidos como policiais. Pelo que sabemos, eles podem ter sido policiais. Ok, Sam. Eles atiram na boate, matando cerca de 12 civis. Dano colateral. Eles erram o arelano. Conseguem um monte. Agora você é apenas um idiota. Eles conseguem os guarda-costas. Oh, Deus. Arelano consegue escapar pela janela do banheiro enquanto seus guarda-costas lutam contra ele. Oh, meu Deus. Ok. Isso aconteceu no final de 1992. Agora, se você avançar para a primavera de 93, que foi um período de tempo muito significativo porque você teve 2 eventos que ocorreram, nos 3 anos anteriores, Sinaloa, ao contrário de Tijuana, porque eles não tinham um alto fluxo de tráfego, eles optaram por cargas maiores, 6, 7, 8 toneladas de remessas de uma vez, e eles criaram um mecanismo muito inteligente no qual estavam escondendo o contrabando dentro de produtos alimentícios que estavam sendo levados para Los Angeles. Los Angeles é uma cidade predominantemente hispânica. Você tem 1 milhão de pequenos mercados mexicanos. Eles importam produtos mexicanos para vender nesses mercados. Era dessa forma que o material entrava no país. Agora, isso foi interrompido pela Administração de Fiscalização de Drogas na primavera de 93. Após 1 mês, encontraram o primeiro túnel subterrâneo. Agora, eles já haviam encontrado um túnel anteriormente, em Douglas, Arizona, na travessia de fronteira Agripieta, a 10 horas de LA. Então eles disseram, bem, dane-se isso, né? Não vamos continuar construindo infraestrutura lá.
Eles simplesmente foram e construíram um túnel clandestino. Sob o território de Tijuana, eles estavam completamente no escuro. Não ganharam dinheiro com essa empreitada. E, naturalmente, isso foi o que iniciou a guerra. Eles enviaram um grupo de assassinos para tentar eliminar Chapo Guzmán, porque Guzmán tinha um túnel. Ok. Ele cuidava do contrabando, correto? Palma cuidava do fornecimento, então eles miram em Guzmán, enviando 20 homens. Então eles descobrem que é Guzmán e Guzmán não deveria estar lá. Não. Ok, ele tem que... Sim, a travessia de fronteira dele fica a 30 milhas fora de Tium. Então ele não deveria estar na nossa área. Descobrimos que eles têm um super túnel e eles têm engenheiros. De onde eles conseguem pessoas assim? Sem ofensa, eu não consigo cavar um túnel que provavelmente não vai desabar. Sim, eles trazem caras da Alemanha. Ok. E então eles trouxeram não apenas os engenheiros alemães, mas também os artesãos necessários para criá-lo, dar-lhe a integridade estrutural, dar-lhe o sistema de ventilação, dar-lhe o sistema de locomoção. Esses são, você sabe, $1 milhão. Sim, empreendimento. Sim, por túnel. Aqueles pesos. Eles usarão e construirão como uma matriz. E então você terá como uma configuração de 3 túneis, então eles estarão ativando, sabe, o túnel alfa estará operando, Bravo em espera. Charlie, ele está em conservação. Bravo, Alfa foi derrubado, ative Bravo. Charlie está em espera. Eles estão construindo Delta. E eles continuam rolando, bom. É claro, eles não deveriam estar fazendo isso, pois não é o território deles. Então os arelanos enviam um grupo de assassinos para ir pegar Chapo Guzmán. Eles sabiam que ele iria voar para fora do aeroporto em Guadalajara. E então, quando um tipo particular de veículo, eles sabiam o carro que ele estaria, então os assassinos metralharam o veículo. Infelizmente, é o carro errado. Quem está naquele carro? Um arcebispo Da igreja. O arcebispo para o católica, assim, isso é... como a pessoa mais influente em Guadalajara e a segunda maior cidade e um importante centro cultural do México. Carro errado. E então, sim, claro, ambos acontecem de estar dirigindo o mesmo branco, sabe? Chevy Marquis, ou algo que o valha, certo? E embora muito corrupto, também é muito católico, certo? Tipo, isso é a linha que foi cruzada. Sim, então é a linha que foi... Cruzada? Sim. Então o governo está furioso. O governo está absolutamente enfurecido. E então é liberado pela Administração de Fiscalização de Drogas. A rota subterrânea é interceptada pela alfândega. Este incidente com o arcebispo acontece. De repente, como se estivéssemos em LA, os preços dispararam, certo? Eles passaram de 14,5 por unidade para 18,5 em questão de semanas. Mas eu... Quero dizer, por quê? Porque imediatamente... Uma guerra. Sim, problemas do lado da oferta. Certo. Sempre que há uma grande interrupção, as pessoas começam a acumular... Sim, certo. Porque você não quer vender algo hoje por 16,5, mas daqui a 2 semanas você pode conseguir 19 por isso. Então tem esse efeito em que acelera os preços, começam a disparar, porque até que uma nova configuração seja estabelecida. E as pessoas sabem que o fornecimento voltou, criando uma grande condição de tipo de seca. Uma vez que o assassinato do cardeal ocorre, Guzmán decola. O governo simplesmente esmaga todos, o governo mexicano. Isso acelerou a queda nos preços. Bem, quando Guzmán é preso, 1 mês depois, ele é acusado pelo assassinato do cardeal. Ele é como espera aí, eles estavam tentando me pegar como se ele fosse a vítima aqui. Após investigação, determinam que ele era o alvo, tornando os arianos o inimigo público número 1. Guzmán se livra do assassinato, mas é condenado a 20 anos por atividade de drogas. Então agora ele sai do caminho. Bum! Mas neste ponto, o Palma está totalmente no comando. Seu número 2 agora é Maio Zambada, porque Palma está passando a maior parte do seu tempo em combate, então ele está meio que delegando para alguns dos outros caras, tipo, ei, vocês cuidam da droga, eu estou aqui ocupado. E então isso continua por mais 1 ano, é quando você tem o segundo grande golpe, que foi um evento significativo no contexto do meu caso. Estamos no outono de 94, uma remessa é interceptada
e na fronteira de Takate são 10 toneladas. E o 10 toneladas de produto. Essa foi a última das grandes cargas que veio de Sinaloa. A partir dali começaram a usar o modelo de diversificação, construir uma frota de 200 carros, 40 unidades por carro e apenas enviar os carros. O que eram as 10 toneladas em... Eu não sei quais as circunstâncias que me envolvem. Estava só pensando se era um caminhão ou se era... Bem, Tinha que ser um caminhão de... Claro. Bem, eu não sei. Vou mencionar essa história sobre o esvaziado. Postes de telefone que estão sendo transportados pela... Você está se referindo àquela circunstância específica sobre Vicente Guerreiro. Guerreiro é uma circunstância especial. E você está falando sobre Vicente Guerreiro. Guerreiro é um personagem interessante porque mais tarde, você sabe, a esposa de Guerreiro era irmã do chefe Zeta. E Guerreiro estava lidando diretamente com o CL. Cardenas é um indivíduo que aparece mais tarde na história, pertencente ao cartel do Golfo. Mas apenas para completar o pensamento, eles estavam usando caminhões com reboques longos, usados para mover esses postes de luz. Certo. Esses medem cerca de 30 a 40 pés de comprimento. Sim. E o que é muito inteligente sobre a operação de Guerreiro, particularmente a razão pela qual ele foi condenado a 35 anos, foi porque sua construtora e empresa de caminhões estavam pagando a patrulha rodoviária do Texas para fornecer escoltas para os caminhões. Então, a patrulha rodoviária do Texas está escoltando cargas de produto vindo do México. Esses enormes postes de concreto, postes de luz, postes que são esvaziados, eles simplesmente os enchem de produto. 3 toneladas. 3 toneladas por carga de caminhão, com escolta do departamento do xerife, patrulheiro estadual do Texas na frente e atrás. Um pequeno caminhão com a carga larga. Eles estão trazendo 3 toneladas de cada vez. Bum, 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 indo... The Brownsville. Para Houston é audacioso, sim. 35 anos para isso, apenas... Um pouco apenas por ser inteligente. É uma melhoria Foi uma melhoria de 12 pontos. Foi aquela questão em relação aos policiais estaduais do Texas. E então eles tiveram uma segunda corrida, onde estavam indo de... este é o ônibus. Eles estavam realmente indo para Corpus Christi, e em Corpus Christi eles tinham ônibus escolares que estavam usando para mover o produto de Corpus Christi para Houston. E então, sabe, eles pegavam o ônibus escolar e iam buscar... como se fossem crianças com necessidades especiais. Crianças e... Ele não queria dizer crianças com necessidades especiais e como as levam ao zoológico. Então, estão todos no ônibus cheio de produto, tipo... Eles os deixam no zoológico por algumas horas e levam o caminhão para a loja. Levantam o chassi, sabe? Levantam o chassi da carroceria, acessam os compartimentos, puxam o material, remontam tudo, voltam, pegam as crianças do zoológico, as levam de volta para Corpus Christi. E assim foi que esse golpe duplo alterou Guerreiro, conseguindo 35 anos. Voltando ao ocorrido em Sinaloa, no outono de 1994, após a interceptação daquela carga, eles começam a considerar fazer cargas menores. Agora, isso requer muito mais infraestrutura. Agora você precisa ter 200 motoristas, precisa ter centenas de carros, precisa ter armazéns, mas você não pode se dar ao luxo de sustentar essas perdas de 10 toneladas métricas, certo? E então é aí que você teve que fazer a transição por volta de 95 para onde você tinha as cargas menores. Também nesse ponto, esse foi o ano em que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte entrou em vigor e isso realmente mudou tudo, porque agora você tinha uma quantidade enorme de tráfego indo e vindo, e isso tornou as principais travessias de fronteira muito mais valiosas. Porque, sabe, as pessoas se concentram na travessia de fronteira de Tijuana com os civis. Bem, há uma segunda travessia de fronteira que é comercial, ou a de Tijuana, uma Nuevo Laredo. Essas se tornam joias da coroa porque tem uma quantidade enorme de caminhões passando e os caminhões não estão fazendo 40 unidades por carro. Guerreiro chegou com 3 toneladas, certo? Eles estão passando por esses caminhos e, mais tarde, há uma corrida louca por esse tipo de ativos, porque, sabe, o que as pessoas não necessariamente entendem sobre os cartéis é que eles se agrupam para controlar
certos ativos-chave, como áreas ou regiões. Bem, em Sinaloa, eles queriam o controle de Jalisco porque Guadalajara não é apenas uma grande área metropolitana, mas mais importante é a capital mundial da lavagem de dinheiro. Bem, você precisa de acesso a esses lavadores de dinheiro, certo? Agora, uma vez que você sai da cidade, literalmente existem campos onde você tem os reboques para caminhões tratores, você tem reboques estacionados. Subterrâneo. Está apenas enterrado no deserto. Cheio de dinheiro. Sabe, entra 1 bilhão a 2 bilhões de dólares por mês em Guadalajara em dinheiro. Bem, existe uma infraestrutura inteira projetada apenas para movimentar esse capital? Isso não pode ser replicado, né? Então é um ativo tremendo que você quer controlar ao lado de Jalisco e do estado de Colima. Bem, Colima tem o maior porto na costa oeste. É crítico. Não só você poderia trazer material da Colômbia, mas mais importante ainda, mais tarde, quando começam a fabricar seu próprio produto, eles precisam obter os precursores da China. Então Colima tem um porto, Mitracán tem um porto, são os 2 maiores portos do litoral oeste. Você luta pelo controle dos portos. Você luta pelo controle das travessias de fronteira. Outro. Ativos-chave são funcionários políticos corruptos-chave. Sabe, depois que Guzmán é derrubado, Maio Zambada sobe, realmente assume o controle operacional do cartel? Bem, ele está em um relacionamento comercial com um homem chamado Armando Valência e outro homem chamado Amado Carrillo. De 1993 a 1997, esses homens montaram uma operação que resultou na importação de 30 toneladas por mês somente por essas 3 organizações. E foi, você sabe, a operação de importação mais segura na história do mundo. E era seguro porque eles tinham controle dos generais, um dos quais tinha a responsabilidade de manter a integridade do espaço aéreo mexicano. O governo americano comprou e construiu um moderno sistema de radar para os mexicanos identificarem aviões vindos da Colômbia que não são devidamente sinalizados. Bem, se você tem controle do cara que é responsável por uma operação... Sim, ele deixa esse entrar, deixa que ele entrar. Entrar, isso mesmo. Enquanto isso, do lado da oferta, você tinha Zambada controlando o general em Guadalajara, que mantinha controle sobre aquela zona militar. Ele tinha um amigo controlando uma base aérea em Sonora, no México. Então agora você tinha aviões voando da Colômbia, recebendo sinal verde de um general, pousando em outra base militar com sinal verde do segundo general. Quando digo general, me refiro a toda a hierarquia abaixo dele. Coronéis, capitães e outros subordinados, todos recebendo uma parte. Eles estão recebendo milhões de dólares mensalmente em pagamentos. No auge, Amado Carrillo pagava cerca de 500 milhões de dólares anuais em subornos. Isso é apenas para lubrificar as engrenagens. Você começou a receber remessas onde compraram uma frota de Boeing. 727 os transformaram em aviões de carga e começaram a voar. Eles estão carregando de 13 a 15 toneladas por carga. Eles estão sendo aprovados pelo general. Quando pousam, pessoas uniformizadas do exército os descarregam. E então era apenas uma operação impenetrável, sabe? E isso desmoronou quando o general responsável por aprovar os pousos, ele é escolhido para ser o czar das drogas deles. Então, em 1996, é promovido a chefe da luta contra narcóticos do país. Durante todo o tempo, eles descobrem que ele está morando em um dos arranha-céus de Amado Carrillo. Era como, o que você está fazendo, cara? Certo. Certo? Mas eles tiveram aquele período de 5 anos onde isso... Certo. Mas eles tiveram aquele período de 5 anos onde isso... demonstrou o poder de ter controle de ativos, e tendo esses 2 generais, eles conseguiram se safar com isso. E ninguém mais poderia fazer esse tipo de coisa. E então agora a maior parte do controle, a maior parte dos ativos pelos quais eles lutam são ativos físicos, portos, cruzamentos de fronteira, e em 1995, após aquela última grande perda, você teve que mudar para eles vão estar enviando cargas menores, e 2, você teve a elevação de Zambada, essencialmente assumindo o controle.
Bem, ele assumiu totalmente o controle na primavera porque Guero Palma, então, chefe do cartel, entra em seu Learjet que cai e ele sobrevive ao acidente de avião e então o exército e todos respondem ao que parece ser apenas um acidente de avião, sem saber que é o avião de Obama. E então ele acaba realmente escapando e eles o encontram mais tarde, sabe? Convalescendo. Então agora ele se junta a Guzman na prisão. Então você tem esses dois caras fora do caminho, Zambada assume, e esta é a primeira das eras douradas porque ele não está envolvido em toda a merda e no drama. Então, enquanto a guerra continuava, ele se concentrava mais nos negócios e foi aí que você viu o enorme crescimento em a operação de Sinaloa aconteceu sob Zambada. E isto é quando ele tinha aquela operação de 30 toneladas por mês? Acontecendo com Carilo e Valência? Bem, independente disso, ele formou outro relacionamento com um cara chamado Ignacio Coronel. Agora, Nacho Coronel estava operando em Jalisco. Bem, ele mantinha uma frota de barcos de atum. Enquanto você recebe 30 toneladas mensais por via aérea, ele recebia outras 10 toneladas por mês pela rota marítima. E agora eles estão acertando em ambos os cilindros. Além desses dois, existe um indivíduo chamado Armando Valência. Agora, Valência era, na verdade, um dos principais jogadores do lado da oferta, no meu caso. E Valência, não só ele era por aquela época, um traficante extraordinário. Ele é quem intermediou o acordo entre Zambada e Carrillo. Ele também é o indivíduo que teve a visão de ver o valor nos compostos sintéticos que ele... Então ele começou a se relacionar com Damáscula, outro fornecedor final, no meu caso. E eles começaram a fabricar o que era essencialmente certo. E então, nos primeiros anos, sabe, eles tinham controle total deste mercado. Sinaloa escolheu Los Angeles. Eles dividiram a cidade em basicamente diferentes regiões. E então, sabe, Zambada Guzmán e Guero Palma tinham suas operações baseadas no condado de LA, propriamente dito. Zambada comandava sua operação a partir de West Covina, minha cidade natal, que era essencialmente o ponto zero. Sabe, o Oeste Covina é para o tráfico de drogas, o que Palo Alto é para o Vale do Silício. Certo? E esses três grupos realmente assumiram o controle do mercado de drogas subterrâneo do condado de LA. A quarta organização que operava em LA era Valência. Bem, Valência estava em Orange County. E então foi o grupo de Valência que forneceu grandes quantidades do material sintético para os traficantes de LA, como os caras no meu caso. Certo. E então a outra coisa a entender é uma grande comunidade asiática. Agora temos 3 ou 4 asiáticos. Uma grande comunidade asiática, agora temos 3 ou 4 aglomerados asiáticos na grande área de LA. E na área de LA, tínhamos 4 tríades operando bem. A tríade que operava no condado de Orange era um grupo chamado 14K. E então o grupo de Valência está operando no condado de Orange. Eles desenvolveram laços com gangsters chineses baseados no condado de Orange. Agora eles conseguiram se conectar na China para os produtos químicos. E então eles começaram a trazer apenas toneladas precursores químicos para o México, produzindo o material, levando-o até Los Angeles, distribuindo-o por todos os seus distribuidores do condado de Orange. E a diferença entre esse material específico e o produto dos colombianos é que no contexto colombiano, uma quantidade significativa de dinheiro para obter o material. Eles gastaram muito dinheiro para obter o material, então eles têm que arcar com os custos de transporte, proteção, segurança e todas essas coisas. Com relação ao material que eles estão fabricando, por outro lado, é quase tudo lucro. E então o que você viu foi uma quantidade enorme de receita indo agora para Sinaloa sem um aumento correspondente. Tijuana era ainda maior e o Golfo dominava todo o mercado sintético, sendo muito, muito maior. E então,
Por volta de 1997, é onde nos Estados Unidos começou a se tornar um problema. Você começou a receber muita atenção da aplicação da lei, que dizia que era necessário impedir a entrada disso vindo do México. E foi apenas, esse é o ano em que Amezcua, e eles colocaram muita pressão sobre isso, Amezcua é retirado, ele é preso. Então agora Valência está supervisionando essa grande operação com os colombianos. Agora ele está supervisionando essa operação massiva com os sintéticos. Então ele forma uma parceria comercial com o Natural Coronel. Bem, Nacho Coronel leva isso a um nível que eles nem achavam que era possível. Ele traz químicos de Israel e eles reconfiguram os laboratórios. Eles passam de produzir o que antes era material em pó a granel para agora é uma forma cristalizada mais poderosa. Certo. Esses são os super laboratórios que estão nas selvas, certo? Bem, nas aldeias fora de... Uma vez que você deixa Guadalajara, sabe? Selva é um equívoco. Não são necessariamente selvas, não sabe? Mas a cidade de Guadalajara... Fotos que pareciam selvas. Você viu fotos das operações na Colômbia? Ah, tá bom. Os mexicanos não fazem isso, apenas pagam pela proteção. Eles têm aquele armazém, eles têm aquele prédio. E então, mas sim, então eles têm enormes laboratórios que foram construídos principalmente. Sabe, eles vieram com os israelenses. Eles surgiram com a configuração. Eles desenvolveram as fórmulas, ensinaram os locais a usá-las e começaram a produzir material em escala industrial. E então, neste ponto, você tinha Zambada essencialmente consolidando o aspecto relacionado à Colômbia, você tinha Cordonel Natural consolidando o aspecto sintético, e neste ponto, Cordonelli se torna tão poderoso que ele é literalmente o segundo, se não o terceiro, narcotraficante mais poderoso do hemisfério ocidental, porque ele ainda tem barcos Satuna, mas ele tem controle sobre os sintéticos, e isso é 90% dos lucros. Bem, e o pobre Guzmán? Quer dizer, ele ainda está na prisão, sinto pena dele. Vamos. Lembre-se, não se esqueça que a prisão no México não é Coleman. Você sabe prisão em... México retrata a prisão em... No México, os presos vivem melhor do que 90% dos cidadãos. Sim. Tínhamos um amigo na prisão que literalmente nos mostrou, sabe, os álbuns de fotos que ele tinha, como vários álbuns de fotos deste tamanho, cheios de fotos dele no México. Este é um membro do cartel que está mostrando ele em prisão comum. Fotografando em que é insano, e eu quero dizer, eles estão bebendo Corona, ele está trazendo prostitutas, suas refeições são servidas. Sim, eles... Recebem 3 refeições por dia, todas servidas. Então eles serviam comida 3 vezes ao dia. Eles traziam de 2 a 3 prostitutas por vez, por períodos de 3 a 4 dias. Então tudo é permitido. Eles estão pagando 5 mil por semana para viver naquele rancho. Sim, eles vivem lá. Então, se você tem diferentes unidades configuradas, eles têm sua própria unidade, como sua própria área, sua própria seção, onde são apenas membros do cartel. Sim, e então eles estão pagando 5 mil dólares por semana, e por isso eles têm direito a álcool, drogas, mulheres, comida servida. Eles comandam... Ele foi acusado de comandar uma conspiração de 300 milhões de dólares de dentro da prisão relacionada aos negócios de lá. Sim, ele tem celulares e está atendendo chamadas. Ele cumpriu 7 dos 10 anos de pena em uma prisão mexicana, totalizando cerca de 6 anos. Ele teve cerca de 7 filhos em 6 anos. Eles tiveram que movê-lo para... Então eles o trouxeram para a América para cumprir sua pena. Ele não estava feliz há algum tempo, certo? Não que fosse péssimo, ainda vivia bem, mesmo que... Quero dizer, não que seja... Ele não é o México, mas ele ainda tem todas as suas refeições servidas. Ele não entrou naquele refeitório e esta é uma refeição especial. Ele tem caras cozinhando para ele, fazendo sua lavanderia, fazendo sua cama. Sim, com certeza. Certo. Mas sim, não foi tão bom quanto o México, não há prostitutas ou qualquer coisa. Não, eles não estão trazendo. Sua esposa não pode vir visitá-lo por 5 dias. Eles não deixariam as esposas virem? Não. Ele teve um par de filhos ou algo assim? Sim, tipo... Meia dúzia de crianças. Enquanto ele está na prisão. Sim. E assim foi, bem, e é a mesma coisa com Guzmán. Quero dizer, existem inúmeras histórias, e você pode olhar, e tenho certeza que você pode assistir histórias no YouTube, recriando os eventos, mas é literalmente, sabe, eles trazem grupos, bandas, eles estão tocando corridos para ele. Eles estão fazendo banquetes para dezenas de pessoas. Ele continua administrando o seu negócio. Certo?
Porém, é importante compreender que Guzmán era, na realidade, o menor distribuidor entre as facções. Ele era o maior contrabandista, mas a rede de distribuição de Zambada era muito maior. A de Valência era muito maior. A distribuição é diferente da importação. O governo costuma rotular todos como traficantes de drogas, causando confusão. Existem diferentes papéis para advogados, como advogado de divórcio, de defesa criminal e de falências. Existem. Especialidades diferentes. Sua especialidade principal era supervisionar a importação do material. Então agora, a maioria do produto que ele importa não era dele. Certo. Agora o governo, é claro, diz bem, vamos atribuir 200 mil unidades para ele. Isso é de todos. 200 mil unidades sendo despejadas no indivíduo. Sim, mas ele também era o mais chamativo, né? Aquele que meio que chamou a atenção do público e ele conseguiu. Sim, você sabe, e isso era, você sabe, ninguém sabe sobre Zambada, como ninguém, ele está dirigindo Valência, ele está dirigindo uma velha caminhonete por Sinaloa, não incomoda ninguém. Sim, a mesma coisa. Com Valência, Valência? Provavelmente foi o maior traficante de drogas que nunca alcançou qualquer medida de notoriedade. Certo. Ele produz 30 toneladas por mês, um número impressionante para alguém desconhecido. Como eu o conheci, há uma ou duas fotos dele. Sim, há uma ou duas fotos, algumas de Valência, mas você sabe. Guzmán, sim, ele tá posando com as pessoas, tipo, vamos lá, sim, eles... Tem a foto dele com o Hammer segurando uma metralhadora, o que você está fazendo, e então, pela virada do que você está fazendo... Pela virada do século, as coisas estavam funcionando a todo vapor na frente de Sinaloa. Agora, onde as coisas ficam realmente interessantes é o que aconteceu no Golfo, porque no final dos anos 90, você tinha um homem chamado Osiel Cardenas, e ele se levantou para desafiar o controle do cartel do Golfo. Agora, o cartel do Golfo era muito maior que Sinaloa. Tijuana está produzindo 20 toneladas mensalmente. O Golfo está fazendo 20 toneladas por mês. Você sabe, Sinaloa está importando muito material, mas está indo para diferentes grupos. Individualmente, esses outros grupos eram muito mais poderosos. Bem, Osiel Cardenas fez um movimento para assumir o controle do Golfo. Eram muito poderosos. E então o que Cardenas fez é que ele era muito poderoso. E então o que Cardenas fez foi ele entrou em um relacionamento com um ex-militar. Ele era um indivíduo das forças especiais para as forças especiais mexicanas. Ele vai até o outro e diz que precisa montar uma equipe de segurança, pois sabia que seria uma mudança difícil, já que os outros não concordariam facilmente com ele assumindo o controle. Ele diz que precisa montar uma equipe de segurança, onde posso encontrar alguns homens altamente treinados. Ele é como bem, nós vamos tirá-los do exército. E então esse indivíduo chamado Decina Ele era o... Mais tarde ficou conhecido como Zão Certo, eu ia dizer, é esse Z1, o muito... Primeiro ele foi o primeiro Zeta, e então ele se aproxima de seu grupo de associados dentro do exército mexicano, e ele convence 30 deles a desertar. Agora, todos eles são forças especiais. Esses homens foram treinados na Escola das Américas pelos israelenses e pelas forças especiais americanas em Fort Bragg. E o que Cardenas fez que foi interessante é que ele pegou os próprios homens que foram treinados para contra-insurgência e contra narcóticos e os colocou no comando de serem suas outras facções do cartel do Golfo para consolidar o controle. Então, outras facções do cartel do Golfo para consolidar o controle. Então, com essa unidade de 30 homens tendo atingido seu objetivo principal, ele disse, sabe de uma coisa? Vamos ampliar o braço de fiscalização. Agora, eles acabam pagando muito mais dinheiro por homem do que o governo mexicano. Então, eles conseguem mais 300 caras. Agora, você tem 300 homens treinados que não são bandidos, indisciplinados ou membros de gangues. Esses são do exército. Rangers, certo? Você sabe, todos eles são do exército. Rangers. Certo, você sabe. Todos eles têm formação militar. Estão usando códigos militares, eles têm uma cultura militar, você tem o comandante, você tem o capitão, você tem o tenente. Quero dizer, eles mantêm essa estrutura. Sim, você tem táticas militares. Você tem táticas militares, você tem equipamento de nível militar. Então você tem esse grupo de 300 militares treinados, liderados por 30 forças especiais. Então eles trazem aproximadamente 1000
pessoal militar da Guatemala. Eles constroem um exército de aproximadamente 1.500 homens e José Cardenas os desencadeia. Eles acabam se tornando famosos como Los Zetas. E eles eram uma força paramilitar inigualável nas mãos do crime organizado. O que eles conseguiram fazer, especialmente nos primeiros anos, aterrorizou os outros grupos à medida que avançavam pelo território. E não apenas suas táticas eram superiores, né, alcançando um alto grau de sucesso, eles eram, como viciosos, foram treinados em guerra psicológica. Então, quando realizavam suas missões, eles se envolviam em um nível de selvageria para intimidar os grupos opositores. E isso causou um enorme pânico, porque eles literalmente estavam apenas fechando os portos de entrada. Eagle Pass, quero dizer, tipo, boom, todos os caras entraram, o resto deles no Texas. Agora eles estão enfrentando o cartel de Juarez, que está no Texas. Enquanto isso, outra contingência está entrando pelo noroeste. Sinaloa estava operando em Monterrey, que cai. Eles estão entrando em Durango. Os arianos, sendo oportunistas, decidiram formar uma aliança. O cartel de Tijuana e o cartel do Golfo formam uma aliança e decidem se unir. Vamos espremer esses caras no meio e vamos ficar com tudo. Então agora, claro, Juarez e Sinaloa, eles já tinham laços comerciais. Mas neste ponto agora, eles estão envolvidos em uma luta pela sobrevivência. Ei, se você gostou do vídeo, confira meu Patreon. Vamos colocar conteúdo especial para algumas das histórias que não estão exatamente fazendo este arco geral, meio que algumas discussões paralelas. Vamos colocar isso no Patreon. Então, se você se juntar ao Patreon por $10 por mês, você terá esse conteúdo exclusivo. De volta ao vídeo. Bem, quero dizer, eu não preciso. Eu sei que você é como, sabe? Bem, agora vamos chegar ao ponto. Estamos no final dos anos 90, ainda buscando a consolidação da federação. Você quer falar sobre alguma notícia? Você quer falar sobre alguma notícia? Quero dizer, eu sei que eles estão derrubando helicópteros do céu. Quero dizer, era um grupo diferente, não era? Sim, ok. Bem, quero dizer, era um grupo diferente, não era? Sim. Ok. Bem, quero dizer, eu sei que você sabe... Quero dizer, eu meio que sei que eles eram, como você acabou de dizer, eles eram cruéis e estão, você sabe, estão protegendo, ok? Qual foi aquele em que eles protegeram o cara? Eles o pegaram e... pegaram ele no prédio e estão enviando tropas para tentar cercar o prédio e pegar esse cara. Eles estão atirando no prédio e ele está pedindo para os Zetas ou alguém entrar e resgatá-lo e há uma grande luta por tipo 2 dias ou algo assim. Sim, é esse cara que aparece nos 3. Isso ainda não aconteceu. Aconteceu ainda. Ok, estamos chegando a essas coisas. Ok. Eu não sei. O interessante sobre os Zetas é que eles tinham um forte espírito de corpo. E então, não apenas eles estavam avançando com sucesso militarmente, eles demonstraram para os outros grupos como era importante ter um senso de coesão. Quando seus homens foram capturados, eles planejaram grandes fugas da prisão. Tipo, eles estão indo e tirando seus homens de lá. Certo? Eles não deixaram para trás, se um de seus homens fosse morto, eles foram e recuperaram o corpo, e isso criou uma dinâmica que fez com que os outros grupos dissessem: "Ei, temos que melhorar nosso jogo." Sabe, ao amanhecer do milênio, o pânico já havia começado a se instalar, porque a menos que eles consigam parar esse colosso, todos vão estar sob o controle do Golfo naquele ponto. E, claro, o Golfo vai simplesmente eliminar todos, porque eles vão assumir o controle, certo? E foi então que Miles Zambada, realmente por desespero, elaborou um plano que era, ao mesmo tempo, audacioso e simples. E então seria um ataque de 2 frentes contra o Golfo e Tijuana. Mas para que ele conseguisse, ele precisaria do seu paisa Chapo. Guzmán, certo? Então agora Guzmán está na prisão, se divertindo como nunca, prostitutas, tudo que tem direito. Ele recebe uma ligação pedindo sua presença. Ah, você está falando sério? Então ele diz: olha, vamos te buscar, nós vamos te tirar daí. Mas eu estava na metade dessa frase. Na metade. Ele está há cerca de 8 anos em seu... Sim, eu já estou ciente de que ele estará em uma casa de meio caminho. Ele enfrentará mandados de prisão e está complicado para ele. Então eles quebram Guzmán fora. E o irmão de Zambada o aguarda? Colocam ele em um helicóptero e o levam embora.
Alguém explica a situação dizendo: ei, estamos prestes a perder tudo. Ele diz que precisa de você por 2 motivos. Guzmán era cruel, certo? Agora, ele pode não ter sido um Obama molhado, mas Guzmán não tinha apenas uma disposição para fazer o que fosse necessário. Isso também incluía o uso de um recurso particular que Guzmán tinha. E o que Guzmán tinha que outras pessoas não tinham era um advogado chamado Humberto Loya. Assim, isso é bom, mano. Isso é bom. E o Advogado era secretamente um informante para a administração de repressão às drogas. E então, sim, uma das maneiras pelas quais Sinaloa conseguiu se proteger foi não apenas montando sua própria força-tarefa militar, mas também conseguiram criar uma aliança com uma força muito mais poderosa, ainda mais forte que os Zetas, o Tio Sam. Sim. E então eles foram o começo. Alguém diz: ei, olha, liberta o Guzmán, o começo. Alguém diz: ei, olha, liberta o Guzmán. Eles se juntam, eles decidem. Ok, bem, você sabe o que precisamos fazer. Precisamos nos fortalecer. Então Guzmán e Zambada, eles trazem Nacho Coronel. bem, como eles conseguem o Guzmán fora, Eles acabaram subornando o diretor, certo? E vários dos oficiais, eles o colocaram em um carrinho de lavanderia e o levaram para fora, como se fosse apenas... Jogaram roupas por cima dele, deixaram-no deitado e o levaram para fora. Havia um helicóptero ou algo assim. Tiveram que colocá-lo em uma van, levá-lo a um aeroporto, colocá-lo em um helicóptero e levá-lo embora. E então, sim, apenas admire isso. eles trazem o coronel natural a bordo e explicam que ele está no mesmo barco que eles. E o coronel diz: tudo bem, estou dentro. Então agora o coronel traz Armando Valência, que neste ponto era seu parceiro de negócios nos sintéticos. Então você tem tipo 4 dos caras se unindo em... Então eles trazem o primo de Chapo Guzmán, Alfredo e Arturo Beltrán Leva, outro grupo de chefões de Sinaloa. Agora esse grupo se une. Então esses 5 dizem: ok, vamos formar nosso próprio pequeno grupo e vamos alcançar os outros indivíduos que estavam em apuros. Então eles procuram a família Carilo Fuentes em Juarez. Amado Carilo faleceu, mas seu irmão caçula assumiu seu lugar. Então agora eles chegam com o Vicente e dizem: ei, você está na mira direta. Então ele aproveita essa oportunidade para se juntar, certo? Então esses 6 caras realizam uma conferência com a presença de outros 25 chefões, onde todos concordam em dizer: ok, sabe de uma coisa, vamos formar o que acabou sendo conhecido como o Cartel del Pacífico. Sabe, o Cartel do Pacífico, certo? Ou conhecido apenas dentro do grupo como El Federation. A federação. E então, essa federação era essencialmente um grupo de 25 a 30 organizações separadas que se uniram com o propósito de se defenderem contra Tijuana e o Golfo. E, em particular, os Zetas. E então, Chapo Guzmán, Nacho Coronel e Arturo Beltrán Leva lideraram a ala militar. Então, eles tinham um grupo de executores visando apenas operadores de nível baixo e médio para ambos os respectivos cartéis, certo? Por outro lado, para a liderança, essa era a informação mais sensível. Foi aí que Zambada tinha Chava Guzmán contatando Humber de Loya. O advogado está se encontrando com a DEA e os Estados Unidos da América. Escritório do procurador e oficiais do Departamento de Justiça em San Diego receberam informações. Essa informação agora vai para o Distrito Federal. Veja agora, quando o Departamento de Justiça contata o escritório do Procurador-Geral no México, é diferente do que está vindo da polícia local. Certo? Como não confiavam na polícia em Tijuana, com 80% dos policiais recebendo propina, existem unidades dentro do governo mexicano que são devidamente investigadas e não foram corrompidas. Então, quando algo vem diretamente do Procurador-Geral dos Estados Unidos, o escuro, certo? E o advogado do Tropical Guzmán começou a fornecer-lhes as informações que permitiram começar a mirar nos líderes uma armadilha onde Zambada iria estar na cidade de Monte de férias com sua família, e eles deixaram que um agente, esse cara, alimentasse as informações para os Adianos. Então, Ramon Adiano e um grupo de assassinos vêm para Monte para assassinar Zambada. Zambada tem seu pessoal militar esperando por ele.
incluindo os federais. Então os federais param o veículo. Eles entraram em um tiroteio, certo? E todos eles foram mortos. Então eles eliminaram o segundo no comando do cartel de Tijuana. O líder principal do cartel, pouco tempo depois, estava passando tempo com uma mulher fora de Tijuana que pode ter sido sua amante. Eles obtiveram essa informação. O cartel está pagando muito dinheiro por informações neste momento. E a maioria das pessoas que traíram eram, na verdade, mulheres. Muitas acompanhantes e prostitutas recebem grandes pagamentos de 6 dígitos por informações sobre o paradeiro de Adriano em determinado dia. Essas informações vão para o advogado, o Departamento de Justiça, o Procurador-Geral americano, liga para o Procurador-Geral mexicano e então eles vão pegá-lo. Eles vão. Um ano depois eles o pegam, eles vão pegá-lo, eles vão agarrá-lo, ele está na prisão, eles o apagam, ele é preso, ele está na prisão, ele está sob custódia. Sim, ok. E a propósito, você tem que saber também, Colby, me desculpe, mas os advogados queriam, certo? Então sim, é por isso que sim, os advogados vão e voltam entre... Ele é um advogado americano, certo, em San Diego, com mandados de prisão em seu nome. Ele tem lavado dinheiro do tráfico de drogas e era o contato do lado americano, movimentando dinheiro, criando empresas fantasmas, e ele deu essa informação. Então ele está entrando na sede da Administração de Fiscalização de Drogas quando eles têm mandados de prisão para ele. É como, quero dizer, sabe, pouco depois de ser indiciado, fui preso. Bem, eu liguei para um amigo que era policial, que ligou para o agente federal corrupto, no meu caso, bum, eles me libertaram. Esses são os tipos de movimentos que você pode fazer se tiver o tipo de relacionamento em que eles vão te proteger. Então, quero dizer, é como se você... Se você manter um relacionamento com o agente corrupto na minha situação, ele vai ligar e dizer, ei, solte-o, e bum, serei liberado. Então... Enquanto isso, com respeito a Humberto Loya, ele está na mesma situação em que ele está entrando e dizendo, ei, olha, eu tenho informações. E eles sabem que as informações estão vindo de Chapo Guzmán, tipo, este é o advogado de Guzmán. Ele foi acusado com Guzmán. Ele está dizendo, ei, olha, Adriano vai estar nesta casa, nesta pequena vila ou nesta pequena cidade. Provavelmente vai ser aqui mesmo, na terça-feira à noite. Eles estão tipo, tudo bem, legal, por que você não quer? Sabe? Chega disso, já tivemos o suficiente, e ele simplesmente sai andando. E então, sim, literalmente eles conseguiram orquestrar a prisão e essencialmente decapitar o cartel de Tijuana através de informações sendo alimentadas aos americanos, que então manipularam seus lacaios no governo mexicano para eliminar a liderança. E então eles conseguiram remover os líderes através... usando seu inimigo por um lado, e eles conseguiram eliminar os caras de nível inferior através, sabe, essencialmente de ação militar. No período de 18 meses após a formação da Confederação, havia cerca de 2.000 caras que eram operativos T1, que acabaram sendo presos. Agora, eles não eram, mas os líderes, essa informação veio de operativos de Sinaloa. Quando você tira o chefe da praça, ele perde 50 homens junto. As prisões em massa ocorriam devido à capacidade de Sinaloa de manipular os americanos para eliminar seus inimigos. Quando você remove um tenente, eles removem 100, entende? E então, uma vez, a Zabata diz, ok, boom, envie Herman Magana. Agora aqui Zabata diz, ok, boom, envie Herman Magana. Agora aqui vem Paisa. Ele entra com a ala militar. E então agora é uma batalha para o próximo ano. Mas até 2004, Magambista assumiu o controle. Ele efetivamente assumiu o controle a ponto de agora poderem dizer que vão passar todas as cargas de Sinaloa. Eles agora controlam o corredor San Diego-Tijuana. Disto, você tem Beltrán Leva, onde agora ele diz, sabe de uma coisa? Eles estão indo para Beltrán Leva, onde ele agora diz algo. Eles estão indo para o Texas. Então eles atacam o Golfo no quintal deles. Um ano depois, a mesma circunstância aconteceu, onde eles conseguiram obter a informação, identificando onde o chefe do cartel do Golfo, o Ocel Cardenas, iria se esconder. Ele tem cerca de 50 zetas consigo. Os americanos conseguiram a informação e a passaram para seus lacaios no governo mexicano. Aqui vem os mexicanos, uns 500 fortes.
Esse foi o incidente que você estava falando, onde eles pedem para mandarem mais caras. Sim, eles têm uma batalha. Há uma enorme troca de tiros. É como 2 dias. Sim. É a quantidade de munição que esses caras carregam. É como 2 dias de tiroteio. Você tem reforços aparecendo, mas obviamente você não vai conseguir superar, sabe? O exército aparece, sim, tudo bem, mas quero dizer que eles estão tentando... Eles estão tentando e conseguiram capturar Cardenas após segurá-lo por 2 dias. Ele está literalmente fazendo uma ligação telefônica pedindo mais 100 caras, como se uma pequena batalha estivesse acontecendo nesta área. Militar há vídeos no YouTube sobre isso. Existem vídeos no YouTube que mostram batalhas. Há uma batalha famosa no rancho de Santa Gertrudes, que era de outro chefe do narcotráfico de Sinaloa, que operava no lado do Texas, e quer dizer, são apenas batalhas. Literalmente, sabe? Dezenas de zetas entrincheirados trocando tiros com centenas de policiais. E quer dizer, você pensaria que essas são coisas que você vê nos filmes? Isso é realmente, quer dizer, há lançadores de foguetes, granadas sendo jogadas umas nas outras, é pura insanidade. E então, eles acabam pegando o José Cardenas, eles o levam sob custódia, e então a mesma dinâmica entra em jogo, eles sentem uma abertura, agora eles enviam Beltrán Leiva com seu grupo de execução, então agora eles estão travando uma guerra em 2 frentes. E embora Sinaloa estivesse tecnicamente em desvantagem, eles tinham os americanos que os estavam ajudando, e então esse era o fator X que os outros cartéis nunca realmente anteciparam, e então com os americanos orquestrando a remoção da liderança, ou menor, o grupo conseguiu entrar e começar a conquistar território. Eles conseguiram repelir os Zetas e conseguiram tomar Tijuana e pelo menos garantir seu flanco leste. Agora, nesse ponto, nós estamos falando de 2003, 2004, isso começa a era de ouro para Sinaloa, porque até agora eles têm de Tijuana até El Paso. Então existem 17 travessias de fronteira, tudo isso é deles. E eles conseguiram criar uma organização que o governo mais tarde caracterizou como o maior e mais poderoso sindicato de drogas na história do mundo. E essa corrida durou, digamos, de 2004 até cerca de 2010, com um soluço em 2008. Qual foi o soluço? Não vamos nos aprofundar nisso agora para não nos adiantarmos. Em 2004, isso foi o primeiro dos movimentos sem varredura. Sabe, você pensaria, vamos apenas focar no negócio. Eles não podem. Vamos focar apenas no negócio. Eles não conseguem fazer isso. E é aqui que Guzmán se mostra um cabeça dura. Então ele decide, sabe de uma coisa? Ele, seu primo, Arturo Beltrán Leiva, e eles conversam com o cara em Juarez. Seu nome era Juan José Esparragosa? E você sabe, Esparragosa é um personagem interessante porque ele era um traficante extraordinário que serviu como número 2 para Amado Carrillo. E o braço direito de Amado Carrillo, claro, era seu irmão, Vicente. Amado Carrillo, então chefe do tráfico, faleceu durante uma cirurgia plástica. Ah, tá. Em 1997. Então, E eles mataram o cirurgião ou algo do tipo? o que aconteceu com os cirurgiões foi horrível. Eles terminaram em barris de 55 galões, concretados. E assim, quando Amaral Calhoun faleceu, todos esperavam que Esparragosa assumisse. Mas o irmão disse, não, eu vou estar no comando. E sabe que a coisa sobre o México é que o poder não vem de armas ou produto. O poder vem de quem tem acesso aos políticos. E então Amado Carrillo estava gastando 500 milhões por ano em subornos. Esparragosa liderava a maior parte da operação de drogas. Carrillo lidava com subornos e proteção política. Bem, o irmão dele ele estava envolvido nessa operação. Então, é o irmão dele que está pagando o governador, pagando o chefe de polícia, pagando o senador. Então, depois que Carrillo morreu, o irmão falou, olha, só eu vou dar a cobertura. Eles não negociarão com você, mas sim comigo. E então seu corpo dá um passo atrás, deixa o irmão assumir. Todo mundo sabe que deveria ter sido ele, certo? Você sabe, as pessoas não respeitam
Homens que herdam posições sem tê-las conquistado, certo? E essa foi uma situação clássica em que ele basicamente foi preterido. Eu, Ia dizer, ninguém olha para um ganhador da loteria e pensa: um empresário astuto. sim, você realmente acertou ao escolher esses números aleatórios. Incrível. Sim, um certo nível de animosidade. E agora eles, você sabe, não? Um certo nível de animosidade. Guzmán, Arturo Beltrán e Espadagosa se uniram e disseram: sabe de uma coisa? Durante o ataque que enfrentavam, percebendo que agora precisavam um do outro. Vamos tirar esse outro cara. E então Guzmán basicamente trai os chefes do cartel de Juarez, com quem eles haviam anteriormente feito uma aliança. Agora, eles não pegam Vicente Carilo, mas pegam seu irmão Rodolfo. Então isso inicia outra guerra. Como eles conseguem pegá-lo? O que você quer dizer? Eles pegaram ele, Ele estava fazendo compras? Ele era o que estava fazendo compras com a esposa ou algo assim? Sim, sim. saindo de uma loja. Sim. Shopping de alto padrão em um shopping. Apenas os abata no... Estacionamento sim, não. Como um 22 na parte de trás da cabeça. Não como metralhadoras e coisas assim. Como metralhadoras e coisas assim. Esses caras não são cirurgiões. Não é uma habilidade cirúrgica eliminar um cara de qualquer maneira. E então sim, então isso inicialmente desencadeia o que se tornou a batalha mais sangrenta, quero dizer, em apenas alguns anos, o que era a capital do assassinato do mundo, certo? E então eles ainda estão, você sabe, ainda estão em guerra com dois outros grupos. Agora eles acabaram de iniciar uma com este terceiro grupo. Era desnecessário fazer isso. Sabe, foi Hitler invadindo a Rússia. Certo, apenas estúpido, apenas... Pura estupidez, sim. E é aí que o... Hubris e... arrogância. E assim, mas eles conseguiram, por causa do aumento na receita que estavam recebendo, eles conseguiram realmente financiar isso. E então, pelos próximos 5 anos, é aí que você tem essa era dourada onde você... Sabe, quando pensamos no cartel de Sinaloa, você está pensando 04, 05, 06. Sabe, esse foi o auge deles. E tudo permaneceu bem até 2008. Agora, em 2008, Alfredo Beltrán Leiva é preso pelas autoridades. E a essa altura, os outros líderes do núcleo central, eles sabiam que o Chapo estava manipulando os americanos. E então eles estão? Eles não estão felizes e acham que estão culpando ele por isso. Sim, sim. Porque ele traiu, eles são todos a favor dele trair. O outro cara. Mas de repente é como se o líder desse grupo fosse eliminado. Tipo, espera aí. Certo. Então isso inicia uma luta entre os dois. Então, Arturo, o número 2, que era bom amigo do cara sobre quem você estava falando da prisão, esse era o melhor amigo dele. Certo. Ok, então Arturo decide, ei, sabe de uma coisa? Ele vai retaliar matando o filho do Chapo Guzmán. Então, agora que, sabe, agora você está iniciando grandes vinganças pessoais, certo? O tipo que nunca vai ser resolvido. Sim, sim. Sabe? E alguém vai acabar morto porque não houve um acordo negociado. E então a facção Beltrán Leiva se separa do Cora Sinaloa. Então, 1 ano depois, Nash Coronel é eliminado. Ele é morto após autoridades tentarem prendê-lo. E então, naturalmente, o grupo de Coronel é como, ei, espera daí, este é Guzmán novamente. Agora, na realidade, tipo, Guzmán não teve nada a ver com a prisão de Alfredo Beltrán Leiva. Certo. As autoridades apenas o prenderam. Arturo inicia a guerra contra Guzmán. Guzmán faz Arturo ser preso. Certo. O advogado, Humberto Loya, nesse ponto, passa a responsabilidade para Vicente Zambada. Quem foi o que estava no oceano? Ele estava como pescando ou algo do tipo? Esse é outro dos adianos, eles o pegam mais tarde. Ok, sim. É a mesma situação em que o advogado diz, olha, tenho ido e voltado entre esses caras por 5 ou 6 anos, terminei com a minha cooperação. Como se eu tivesse cumprido tudo o que tinha que fazer, vou transferir a responsabilidade para o filho de Zambada,
Certo. E eles não. Eles fazem, eles concordam, eles basicamente bem. Sim, Os americanos acusam os filhos de Zambada por centenas de toneladas de drogas e querem prendê-los. Você conseguiu, então, a Administração de Fiscalização de Drogas gosta? ou o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América. Então, a Administração de Fiscalização de Drogas gosta, ou o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América, eles dizem que anularam. Você está bem, você está limpo, você pode continuar com seus negócios apenas porque ele estava administrando. Ele tem feito as tarefas de volta, dando a todos esses caras diferentes, como você acabou de prender, 50 ou 100, 200, 1000 caras nos últimos 5 anos. Não apenas a quantidade, mas a qualidade também importa. O chefe do cartel do Golfo, você eliminou o chefe do cartel de Tijuana. Esse é o tipo de cooperação que normalmente o governo lhe daria as chaves do reino, certo? Eles abafam os problemas dele, deixando-o livre e limpo. Agora decidem que alguém precisa assumir o papel de ser o homem de contato. Certo, que acaba sendo... O filho de Zambada. Então, neste ponto, muitos... Só neste ponto, você sabe, não, no governo era como, não, nós estávamos apenas ouvindo o que eles tinham a dizer, mas eles não estavam recebendo nada em troca. Sim, era tudo besteira. Mais tarde, durante o julgamento de Zambada, ele apresentou moções pré-julgamento, alegando ter imunidade por trabalhar para o governo o tempo todo. Sim. Tipo, estou me encontrando com vocês. E justo antes de tudo isso vir à tona, eles fazem um acordo. Bem, não apenas isso. Eles pediram permissão para trazer o advogado. Quem encontrou o advogado? É verdade. E O governo impõe o privilégio de segurança nacional, negando o direito a um advogado, pois este diria que eles estavam errados. vocês sabiam o que estávamos fazendo o tempo todo? Todo Agora isso vai fazer o governo dos Estados Unidos da América parecer muito ruim? Sim. Eles fecham um acordo com o filho de Zambada, que acaba pegando cerca de 14 anos de prisão. Onde eu deveria ter conseguido, sabe? 40 anos por ser uma fração do tamanho Certo, de... Zambada, mas eles basicamente apenas lhe dão um passe livre para sair da prisão. Ele também deu a ele cerca de $1 bilhão, certo? Promessa de fazer isso ainda não coletou, certo? E então, mas o Então, não tenho... coletado. Ainda está bem. E então, o filho de Zambada entra para assumir a responsabilidade e então as informações ainda estão vindo diretamente de Cora Sinaloa. Bem, acabam eliminando Alfredo Beltrán Leyva. Bem, apenas 5, 6 meses depois, Nacho Coronel é eliminado. E então, se você olhar de fora como de uma perspectiva interna, quem se beneficia? Certo. De uma perspectiva externa, parece impossível que todos esses grandes caras estejam sendo retirados em tão pouco tempo, porque de repente o governo mexicano se tornou competente. Porque cada um desses caras também está pagando por político? Proteção. Certo. Então quem tem poder suficiente para vencer a proteção local deles? Sim, deve estar vindo dos americanos, sim. E então isso acaba desencadeando a desestabilização do núcleo de Sinaloa. Pois até então tiveram uma sequência de 5 ou 6 anos que estava simplesmente em chamas. Com a morte de Nacho Coronel, isso é o que finalmente deu origem ao grupo que ficou conhecido como Cartel de Nova Geração de Jalisco. Então vamos parar agora, porque vamos fazer outro vídeo falando sobre a história da nova geração até a atividade atual do cartel, certo? Certo. Ok, então faremos isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e ative o sino para ser notificado de vídeos como este. Compartilhe o vídeo e deixe um comentário. Tento responder o máximo possível. Considere também se juntar ao meu Patreon. Vamos ter um conteúdo específico do Patreon no Patreon. Pete e eu teremos uma discussão diferente sobre não sermos tão diferentes. Falaremos mais sobre o cartel e alguns eventos especiais. Vamos pegar essas coisas e colocar no Patreon. Considere se juntar ao Patreon por US$ americano 10 por mês. Ótimo conteúdo, agradeço. Até mais.